Ei, por que você não consegue enxergar o pecado dos outros? Mas não como condenação, mas como alguém que tem compaixão do outro, que precisa conhecer Jesus. Irmão, Paulo não fica confortável. Paulo ficou triste, o espírito dentro dele se revolvia, e ele dizia assim: eu preciso fazer alguma coisa. E Paulo começa a falar com eles. Irmão, se você vê e sente alguma coisa, por que você não faz algo? Você conhece o Deus verdadeiro? Se move para anunciar esse Deus que mudou sua vida. Versículos 24 e 25 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Você não pode dar nada a Deus que já não seja dele. Tem um salmo que diz assim: o Senhor fala, o que é que vocês vão me apresentar? Os animais do campo são meus, o ouro e a prata é tudo meu, o que é que você vai me dar? É tudo meu. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Ele é o Criador de todas as coisas. Paulo começa a falar da criação, começa a anunciar o Deus que fez o universo, o Deus que tem todo o poder, que fez o mundo inteiro e tudo que há nele. Os gregos acreditavam em muitos deuses limitados, mas Paulo apresenta um Deus soberano, criador e sustentador de tudo. Os gregos eram muito voltados para a filosofia, e Paulo chega a dizer: olha, os filósofos de vocês falam que são geração de Deus, mas o Deus que eu quero apresentar a vocês é o Deus que fez o mundo todo, que fez o universo, que fez todas as coisas, o qual não lhe deve nada. Ele não te deve nada, foi Ele que fez tudo. É Ele, pelo contrário, é Ele que nos dá a vida, o ar, a respiração. Você só está vivo, querido, respirando hoje, por causa da bondade desse Deus que criou você, que ama você. Então Ele é o Criador do universo e de tudo. Ele não depende dos homens. Ele não é servido por mãos humanas, como se Ele precisasse de alguma coisa. Jim Swaggart, um pastor, um homem de Deus, diz que um dia ele estava para subir para pregar, e ele estava pregando para multidões, milhares de pessoas, e quando ele estava na escada para subir para pregar, que ele viu aquela multidão, ele disse que só pensou, ele disse que pensou assim: eu já vi que Deus precisa de mim para evangelizar o mundo. Ele disse que foi naquele dia que ele caiu, quando o orgulho subiu ao seu coração. A partir daquele dia, a graça de Deus começou a se afastar dele, e ele caiu em pecado, e quase perde a sua família, perdeu o ministério, e passou situações muito difíceis, perdeu o crédito diante de muitos pregadores, perdeu sua comunhão com Deus. Eu vi esses dias o pastor Mac Anderson falando sobre Billy Graham, e disse que Billy Graham sempre tinha um homem que carregava a sua pasta, tinha uma pastinha que ele levava, e que tinha um homem só para carregar a sua pasta. O homem recebia dinheiro do ministério, e alguns pensam: que coisa chique, né? Alguém só para carregar minha mala. Mas diz que a função daquele homem não era só carregar a mala, era ajudar Billy Graham a se manter humilde, dependente de Deus. Quando ele terminava de pregar, aquele homem vinha, dava um abraço em Billy Graham e falava algo no ouvido dele. Ninguém sabia o que era, mas quando ele terminava de pregar, o homem vinha, abraçava Billy Graham e falava algo no ouvido dele. E segundo essa mensagem do pastor Mac, sabe o que é que o homem dizia no ouvido do pastor Billy Graham? Dizia para ele assim, baixinho no ouvido dele, só para ele ouvir: Deus não precisa de você. Cada vez que ele pregava, milhares de pessoas vinham para Jesus,
e aquele homem de Deus vinha, abraçava ele e falava no ouvido dele: Deus não precisa de você. Ele é o Senhor do universo, Ele não precisa de nada, como se alguém pudesse servi-lo, fazer alguma coisa por Ele. Deus está dizendo: tudo que vocês possam fazer por mim, foi eu que dei, foi eu que permiti vocês fazerem. Davi disse: olha, a oferta que nós separamos para Deus, Senhor, isso aqui que nós entregamos, veio tudo das tuas mãos. Nós somente devolvemos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Já era tudo teu, mas agora nós dispomos para a tua obra, Senhor, o entendimento de que o Senhor tem direito do universo. Ele tem direito duas vezes de você, sabia? Primeiro, Ele tem direito de você porque Ele te fez. Se Deus não tivesse dado o Espírito, você tinha sido um feto que nasceu sem vida. Ele deu a vida a você. Ele soprou em você o fôlego de vida. E Ele tem direito de você de novo, segunda vez, por direito de redenção, direito de criação e direito de redenção. Porque você se perdeu no pecado e Ele veio através de Jesus e resgatou você de novo. Ele veio e comprou aquilo que já era dele. Você já era dele e Ele pagou de novo por você. Por que Ele fez isso? Não é porque você merece, é porque Ele te ama. É porque Ele ama você. Por isso que Ele comprou você. Ele te fez e depois Ele comprou você de novo. Esse Criador do universo é aquele que quer que você o conheça com intimidade. Ele quer se relacionar com você. Ele quer viver com você todo dia. Ele quer que quando você acorde, você comece a conversar com Ele. Esses dias eu fui acordar as crianças, e aí Julinha já tirou as pernas da cama assim, já caiu com o joelho no chão. Aí eu pensei: ué, será que ela deixou o celular debaixo da cama para ir orar de propósito quando... Aí ficou um tempinho de joelhos, aí eu tirei João Lucas do quarto. Pensei: irmãos, é isso que Deus quer da gente. Que o nosso relacionamento com Deus seja todo dia. Que eu busque ter intimidade com Ele, para que quando eu esteja diante de uma situação, o olhar de Jesus sobre mim me faça sentir o que é que Deus quer que eu faça. Assim como o olhar da esposa que diz assim: ó, vamos embora, estou cansada. Só olhou para o marido entende: minha esposa está cansada, eu vou ajeitar para a gente ir embora. Você também precisa conhecer o olhar de Jesus. Olha, você está diante de alguém que precisa me conhecer, que está desesperado, está em pecado. Fale para ele do meu amor. Você precisa conhecer o Senhor de maneira mais íntima. O que é que eu vejo mais nesse texto? Versículo 26, está escrito assim: de um só fez todas as nações dos homens. Para quê? Para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. De um só Ele fez toda a raça humana. Paulo aqui está falando da unidade, da humanidade, da raça humana. Ninguém é melhor do que ninguém. Você se acha superior a alguém? Toda a raça humana foi Ele que criou. Toda a raça humana, a soberania de Deus está sobre as nações, irmão. O controle do Senhor está sobre todas as pessoas do universo. Não se desespere por nada. Está chegando eleições no final do ano, irmão. Apazigua teu coração. Deus já sabe o que vai acontecer? Já. Meu Deus, e se tal governo ganhar? Irmão, para. O Deus que governa as nações, nada sai do seu controle. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você pode se render, se entregar, ser mais humilde. Jesus sabia quem era o pai dele. Olha toda a situação que aparecia para Jesus.
Satanás vem e diz assim: olha, eu vou te dar tudo se você prostrado me adorares. Vai-te, Satanás. Se você transformar essas pedras em pães, nem só de pão viverá o homem. Jesus não estava nem aí para as ofertas do diabo. Jesus chega certa vez, seus discípulos estão na mesa. Olha a humildade do rei do universo. Ele tira sua roupa de cima. Certamente ele ficou com uma espécie de um short que os sacerdotes usavam por baixo. Ele tira sua túnica, pega uma toalha, cingiu-se com ela, colocou a toalha provavelmente sobre seus ombros, sobre seu pescoço, e pede para os discípulos ficarem sentados, e vem lavando os pés dos discípulos. Irmão, só tem coragem de assumir um papel de servo quem sabe quem é. E você só sabe quem você é se você conhece o Deus que criou você, o Deus que é o seu Pai. E Jesus lava os pés dos discípulos. Depois ele volta, veste sua roupa, senta e diz: olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vocês também devem fazer isso uns com os outros. E dei o exemplo a vocês. Irmão, se você sabe quem você é, se você conhece o Senhor de verdade, você não precisa ficar se defendendo. Você não precisa ficar com medo do que vai acontecer amanhã. Porque quanto mais intimidade com Ele você tiver, menos medo você terá. Menos ansiedade você terá. Então é preciso conhecê-lo. O Senhor que fez o mundo todo é o Deus que governa esse mundo. Versículos 27 e 28. A palavra diz assim: Deus fez tudo isso para que o buscassem. Deus fez tudo isso para quê? Para que o buscassem. Não, só para mexer com essa pessoa linda que está do seu lado. Diga ele assim: o que é que você faz para buscar a Deus? Pergunta ele aí. O que é que você faz para buscar a Deus? O que é que você faz? Deus fez isso para que o buscassem. Olha o que o texto diz: e talvez tateando o pudessem achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Deus está à distância de uma oração de você. Você quer que ele esteja mais perto? Ore mais. Ore mais. Quando você abre a sua boca, ele escuta você falar. Quando você se prostra, ele se manifesta. Ele derrama a sua presença sobre você. Aquele propósito que eu fiz, irmão, no começo do ano, hoje é o último dia de 25 minutos de oração, cada dia da semana, independente do que aconteça. Eu preciso parar esse tempo. Já teve dia que eu estava muito cansado e eu acabei com a correria do dia, não consegui parar esse tempo. E aí eu fui orar à noite e me ajoelhei, e eu devo ter dormido ali uns 25 a 30 minutos de joelhos. Mas quando eu acordei, a sensação que eu tive, ainda que dormindo, eu estava na presença dele. É como se o Senhor dissesse: meu filho, você quer conversar comigo, mas você está tão cansado, descansa que eu fico aqui com você. Irmão, eu levantei dali sentindo a presença de Deus. Eu não fiquei orando, irmão, eu fiquei dormindo. As pernas estavam quase dormentes já, porque a circulação, né, já diminui. Quando eu não era atleta, era mais rápido. Era mais rápido. 10 minutos de joelho, quando levantava as pernas, não sentia a perna, perdeu as pernas, sumiu. Bateu assim: minha perna está aqui, tá. Mas irmão, o Senhor quer que você tenha um relacionamento de intimidade com Ele. Ele não vai fazer vista grossa aos seus pecados, não. Todos os homens precisam se arrepender. Olha o que Jesus disse. Jesus anunciava o Evangelho dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E a mensagem de Jesus continua sendo a mesma: arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Deus quer que você o conheça. E a maneira de você ter intimidade com Ele é arrependendo-se dos seus pecados. O que tiver errado na sua vida, Ele dá força a você para corrigir, se você quiser. Arrependa-se. A ordem do Senhor é arrependimento. E a última coisa, versículo 31. Pois determinou um dia
em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E ele deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Pois ele determinou um dia. Que dia? Que dia que é seu aniversário? Tem um dia, não tem? Claro que tem um dia. Você tem um dia que você faz aniversário. Cada um num mês diferente. Tem um dia. Um dia do ano, você completa mais um ano de vida. Por quê? Por que você sabe? Porque tem um dia. Fizeram o seu documento. E falaram com você. Né? A não ser no tempo de Martinho. O tempo de Martinho ainda não tinha documento ainda. Assim. Fazia o documento, juntava uns 3, 4 filhos. Aí ia fichar lá, né? Ia registrar o filho. E aí, quando chegava lá, dizia, e esse aqui, como é o nome? É fulano e tal. Ele nasceu quando? Rapaz, ele nasceu, sei lá, eu acho que ele tem 6 anos, né? Ou é 7. Não sabia nem quando o menino tinha nascido. Aí botava qualquer dia. Era assim então, oxe. Claro que era assim. Mas tem um dia. O julgamento, irmão, já tem um dia. Vai chegar um dia que você vai estar diante do trono de Deus. E Ele vai trazer a juízo a sua vida. Você vai prestar conta a Deus do que você viveu. Tem um dia que Ele há de julgar o mundo. Ah, irmãos, e não tem desculpa não, sabia? É igual um filho nosso, quando chega, a criança chega, diz, João Lucas, como é que foi esse negócio aí? Aí ele vai se justificar, né? Essa semana ele aprontou aí eu falei, não vai jogar bola essa semana, na sexta-feira, não vai hoje. Aí, falou, pai, eu não vou poder? Eu falei, não vai. Aí, Júlia perguntou a ele, disse, ué, João Lucas, você não vai hoje para o futebol? Ele disse, não. Eu disse, por quê? Ele disse, por causa da escola. A culpa era da escola, né? A culpa não era dele, a culpa era da escola. Por causa da escola, porque eu estava corrigindo ele por causa de um erro na escola, não era por causa da escola. Mas, irmão, no dia do juízo final, eu e você não teremos desculpa. A gente não vai ter que dizer assim, Senhor, mas... Não, para. Você não vai ter nem o que dizer para aquele que conhece seus pensamentos, suas intenções, suas atitudes. E Ele vai julgar todo o pecado que você não se arrependeu. Por isso que Ele diz, arrependa-se, porque haverá um dia em que aqueles que não tiveram um relacionamento com Deus serão julgados. Nós vamos prestar conta da nossa vida. Vamos ficar de pé? Ele estabeleceu um dia já. Haverá um juízo final. O dia que estaremos diante do trono de Jesus. Jesus aqui na terra, Ele estava como alguém que ensinava a palavra de Deus, que pregava a palavra. Mas nesse dia, Jesus estará como um juiz, sentado no trono. E que a nossa vida estará diante dele, para ser julgada. Pergunta a essa pessoa linda que está do seu lado, diz ele assim, você está pronto? Se fosse hoje, você está pronto? Está pronta, Jaque? Está pronta? Tá? É que Jaque não está do lado de ninguém, aí eu... Vamos cantar um louvor, irmãos, antes da gente orar? A ressurreição, irmão, de Jesus mostra que foi a prova pública de que Jesus foi escolhido por Deus para ser o juiz, não é? É isso que o versículo diz no final, olha, pois Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus vai julgar. Jesus vai julgar você no último dia. Portanto, tenha uma vida de santidade e de arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se. Nenhum pecado será justificado diante de Jesus.